Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, meu nome é Lohane Meloni Faustino, podem me chamar de Lô, sou estudante de psicologia e esse é mais um episódio do meu podcast Ressignificando. Bom, gente, mais uma semana se passou, sempre muito bom, né? Como eu sempre digo pra vocês, estar aqui pra gente conversar, ter essa troca. Vocês já escutaram o episódio da semana passada? Me contem. Bom, hoje, como vocês viram, vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre emoções, as emoções que a gente não quer sentir, as emoções que são indesejadas. Então, né, vamos lá falar um pouquinho sobre, mas pra iniciar, assim, eu queria falar com vocês o que são as emoções. As emoções, gente, elas são reações, assim, imediatas a estímulos que a gente tem no ambiente, estímulos cognitivos, que podem provocar uma sensação que pode ser agradável ou desagradável. Então, assim, resumidamente, as emoções são estados mentais, reações ali que uma pessoa vivencia em resposta a uma determinada situação. Então, as emoções é a forma ali que a gente vai reagir ao que está acontecendo no momento, no cenário ali, na situação que está sendo vivida. As emoções, gente, às vezes a gente vê como uma coisa muito problemática, né? Ou não também, mas as emoções, elas são fundamentais ali na nossa vida, são extremamente importantes, e eu acho legal que uma das coisas que trouxe nessa visão sobre as emoções também para todo mundo em geral, foi o filme Divertidamente, onde a gente tem lá as emoções, a alegria, a tristeza, a nojinho, o medo, entre outras que vão surgindo, né? Que agora no novo tem ansiedade, o tédio, enfim. Então, gente, as emoções, elas são extremamente importantes. Inclusive, gente, as emoções são uma forma ali da gente comunicar, né, o nosso estado interno para os outros. Então, através das emoções, existe ali uma comunicação social. Então, é bom pra gente poder se comunicar com o outro, expressar o que a gente tá sentindo e o que essa situação traz pra nós. Aqui também, torço pra vocês, tem um livro, que o nome dele é o Livro da Psicologia. Muito interessante, eu gosto muito que ele aborda vários assuntos da psicologia em geral. E lá na página 196 do livro, que o título é Emoções são um trem desgovernado. Aqui tem uma parte que eu gosto muito, que ele fala que é assim: as emoções podem começar e com frequência o fazem, antes que a mente tenha consciência delas. Portanto, é muito difícil controlar o que nos provoca a emoção. As emoções podem suplantar algumas das nossas pulsões mais poderosas. O nojo pode ser maior do que a fome. E as emoções são poderosas e difíceis de controlar, como um trem desgovernado. Então, basicamente, aqui ele fala que as emoções, né, são coisas difíceis da gente controlar, tanto que é um assunto que as pessoas têm interesse. Como que eu posso ali resolver e controlar as emoções indesejadas, as coisas que eu não quero sentir? Mas então, gente, aqui ele realmente aborda sobre como é difícil ter esse controle e também como que até mesmo a própria emoção pode passar acima de outra emoção. Como ele citou no exemplo, o nojo pode ser maior que a fome. Então, você pode estar com fome, mas se tem algum alimento ali que você tem nojo, repulsa, você não consegue nem comer, por mais que você esteja com fome. Eu falo isso até por mim, mas teve uma vez que eu comi uma bala, aquelas bala mousse que eles falam, e eu comi várias, e eu passei muito mal, gente, muito mal mesmo, muito enjoo, cheguei, né, a jogar tudo pra fora, então assim, eu fiquei bem mal, e até hoje eu não consigo comer aquela bala de novo. Eu posso estar ali querendo um doce, se fosse só tem aquilo na minha frente, eu não consigo. Então é um exemplo nítido, né, de como uma emoção pode, sim, passar acima, suplantar outras emoções, outras coisas que a gente sente. Mas, mesmo que as emoções sejam ali difíceis, né, de controlar e que a gente pode se sentir até incapaz mesmo de controlar essas emoções, nós somos capazes de modificar aquilo que as despertam e o comportamento também que as provocam. Então, a gente pode não controlar a emoção, mas a gente pode modificar aquilo que causa essa emoção, o que traz, o que faz ela vir à tona. Então, é bem interessante a gente pensar por essa perspectiva também, que às vezes a gente só quer erradicar, eliminar, e não tem como. As emoções são importantes, são essenciais na nossa vida. Por exemplo, se é uma emoção de medo, só que é uma emoção de um medo excessivo, que te atrapalha a fazer as coisas da sua vida. Então, você precisa encontrar uma forma ali de você conseguir, né, mudar isso, modificar essa situação, pra você conseguir viver ali com a sua emoção do medo, que também é importante, mas não de forma que ela deixe de você viver coisas, te prejudique, te atrapalhe de algum modo. Então, voltando pra essa visão sobre
modificar e sobre como que as emoções são difíceis de controlar, também quero trazer aqui pra vocês algumas coisas que não são boas da gente fazer com as nossas emoções que a gente não deseja, as emoções que a gente não quer, que é evitar a primeira delas. Então, assim, gente, de momento, por exemplo, você tá ali muito ansiosa ou com medo, alguma coisa assim, uma emoção que tá ali muito forte em você, tá te afetando de uma forma exagerada e você tenta evitar. E realmente, no momento ali, pode até te ajudar, só que a longo prazo, ficar evitando essa emoção, evitando isso que você tá sentindo, isso vai ser prejudicial pra você. É como se você estivesse negando um estado ali que você sente, uma forma que você se sente. Pode ser meio que aquela coisa de você ficar guardando tudo dentro de uma cápsula até que o momento ela não tem espaço, pode vir a trazer uma consequência ainda maior. Outra coisa que não é bom da gente fazer com as nossas emoções são relacionados aos pensamentos distorcidos. Ou seja, aquela coisa que a gente tem de, por exemplo, é aquilo de, por exemplo, eu não posso agir com essa pessoa, não posso mostrar que eu tô super ansiosa, que eu estou com medo, porque, nossa, ela vai pensar isso de mim, ela vai me julgar, e a gente fica se comparando, nossa, mas como aquela pessoa tá tão bem, tá tão calma, e eu tô aqui ansiosa pra uma prova, por exemplo, uma situação hipotética, a pessoa tá super calma pra prova, e você tá ali ansioso, nervoso, preocupado, e você fica ali se comparando. Então, esses pensamentos distorcidos seria a gente ficar pensando no que as pessoas estão pensando, nos julgamentos, nessas coisas, e também comparar essa emoção de forma assim, é como se você ficasse procurando uma coisa melhor do que o que você está sentindo. Daí também puxa essa parte do evitar. Nossa, eu não quero me sentir assim, eu quero ficar calma igual aquela pessoa tá calma. Mas assim, é claro que se tá te prejudicando, você tem que procurar uma forma, né, de cuidar disso, de resolver. Mas essa comparação, de ficar vendo como o outro tá e querendo a mesma coisa, isso acaba ali prejudicando também, causa esses pensamentos distorcidos. Outras coisas também que não são boas da gente fazer com as nossas emoções que a gente não quer sentir são os comportamentos impulsivos. Ou seja, um caso, por exemplo, vamos supor que você tá tendo ali uma discussão com alguém e nesse momento você tá tão nervosa, você tá com tanta raiva que você começa a quebrar as coisas, começa a brigar, às vezes xingar a pessoa e tacar as coisas na pessoa. Enfim, outras atitudes ali também que são impulsivas e podem provocar, né, atitudes assim mais severas de briga, de agressão, seja verbal ou física. Então, esses comportamentos impulsivos também não são coisas boas da gente deixar saírem ali do nosso controle, né? Porque realmente, às vezes, a emoção ali, uma raiva, por exemplo, te deixa muito nervosa, mas você precisa tentar observar esses comportamentos impulsivos que podem vir tona, querendo sair, pra você não fazer isso, porque isso pode te prejudicar. Também depois pode vir arrependimento, entre outras várias coisas que podem te fazer se sentir mal, né? Aí, baseado nisso, gente, sei aqui pra vocês coisas que a gente não pode fazer, mas também quero trazer aqui pra vocês algumas dicas de coisas que a gente pode fazer pra gente aprender a lidar, modificar essas emoções, conseguir lidar com elas, né? E aceitá-las também, não evitá-las, que as emoções, elas devem ser validadas, né? A gente não pode fugir delas. Mas então, trouxe algumas diquinhas aqui pra você. Uma delas é sobre nós não fugirmos das emoções. Por exemplo, a gente dá um nome ali pra emoção que a gente tá sentindo. Uma coisa que a minha psicóloga fala pra mim na minha terapia, ela já falou algumas vezes, é sobre o que uma emoção que está ali me atingindo, que está ali forte em mim, o que uma emoção que está bem presente no momento tá me levando a pensar. Então, por exemplo, você tá com tristeza. Baseado nessa emoção de tristeza, você vai criando diversos cenários. Eu tô triste porque minha mãe brigou comigo. Daí você vai criando várias raízes, sabe? Vários galinhos, assim. Um que diz, eu tô triste, minha mãe brigou comigo, ela não gosta de mim. Eu tô triste porque minha mãe brigou comigo e eu não gosto mais dela. Eu tô triste porque minha mãe brigou comigo, eu quero ir embora de casa, eu não aguento mais isso. Então, assim, a gente vai criando várias raízes baseadas numa emoção que a gente tá sentindo. Pode ser que a gente sinta tantas coisas, assim, que são desagradáveis a ponto de pensar, minha mãe não gosta mais de mim, como foi o exemplo que eu dei. Ou também coisas que podem ser agradáveis, né? Eu tô triste, mas isso aconteceu por causa disso, então por isso que é importante essa nomeação, né? Você não fugir dela e dar um nome. Porque, eu tô triste, tá? Nesse momento eu tô triste. Por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso. Então eu entendo que eu tô triste, faz parte porque isso me deixou triste, mas tentar, sabe, não se levar por essa emoção a ponto de problematizar algum cenário e pensar coisas ali que vão te deixar ainda mais triste, não vão ser boas pra você. Outra questão também
é atenção plena. Atenção plena é o quê? A gente prestar atenção ali no que tá acontecendo na nossa mente, o que a gente tá sentindo, a gente se voltar ali pra nós mesmos, né? Que também já vem essa questão até de dar um nome que eu passei pra vocês. Porque ali a gente direciona a nossa atenção pra nós mesmos, entendemos o que a gente tá sentindo, o que isso tá me trazendo, o que isso tá causando em mim, o que é. Então, assim, você ter essa atenção de observar o que tá acontecendo na sua mente, na sua situação emocional, a gente ter essa visão voltada mesmo ali, com atenção para o que está acontecendo com a gente. Outra diquinha também, que vocês já devem ter escutado, é sobre a gente fazer exercícios de respiração que podem ajudar, né, ali no momento em que você está vivenciando uma emoção em excesso, como, por exemplo, a ansiedade. Então, a respiração profunda é uma forma ali de você para, respira, inspira, expira. É uma forma de você até voltar ali a consciência para si, entender o que tá acontecendo, não deixar que talvez essa emoção tome conta, você fazer um relaxamento também, um relaxamento muscular, uma caminhada, ter contato com a natureza, com outros ambientes assim, que te deixem mais calmo, que te ajudem a lidar de forma mais tranquila com essa emoção que você tá sentindo, como no caso daqui da ansiedade, que eu exemplifiquei para vocês. No meu caso, por exemplo, em alguns momentos que eu senti muita ansiedade por algum motivo, tem uma coisa que eu faço muito, que é como se eu estivesse soltando ar. Eu encho minha boca e sopro, assim. É uma forma de eu sentir, eu fiz barulho aqui pra vocês, mas é uma forma de eu sentir como se estivesse saindo de mim aquela emoção que nesse momento tá muito forte e tá me fazendo se sentir mal, muito ansiosa, a ponto de tá me desencadeando alguma coisa ruim, algo prejudicial. Mas então, gente, tem essas formas, então, de você voltar pra si, você não fugir do que você tá sentindo, dar um nome pra isso, se entender, olhar pra si mesmo, voltar pra si e também fazer essas outras coisinhas que ajudam, como a respiração, soltar o ar, relaxamento, entrar em contato com a natureza, como eu falei também, se é uma coisa que você gosta, buscar ali fazer coisas que te ajudem a relaxar, se acalmar e se sentir melhor. Mas basicamente, gente, é isso. Acho que deu pra gente entender um pouquinho mais aqui das emoções, como que elas funcionam, como que a gente pode entendê-las, como a gente pode aprender a modificá-las e lidar um pouco melhor com elas, e também o que a gente não pode fazer para não nos prejudicar ainda mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aqui o que eu quis trazer para vocês. E é isso, gente. Então, que a gente tenha mais essa consciência voltada para nós mesmos, pra gente tentar entender o que acontece e a gente aprender a lidar cada vez mais com as coisas que estão aqui na nossa mente. Mas é isso, então. Um beijão para vocês, que a semana de vocês esteja sendo excelente. Muito obrigada por estar aqui comigo. E é isso, gente. Eu espero vocês na próxima semana, com o próximo episódio de Ressignificando.